So it's like I said before, is a great privilege to have Jamey with us, and when we look back at our history and the whole process of us coming to this country, the heart for missions and everything that, of course, ran in the family from pre-Jurassic times. And I married into this amazing family, and I got, to receive some of that as well. And the reason I am here, of course, is because of the Lord, but it's a lot to do with, what God has done through the life of this man whom I admire. And praise the Lord that he, managed to come, make time to be with us, come and see the kids. Of course, he came because of his grandchildren, and we get to see him from time to time. But praise the Lord. I'm going to hand over to you, Jamey. Good morning. Estou muito grato a Deus por estar aqui nesta manhã. I am very thankful to God for being here this morning. E passar esse tempo aqui com Maurício, Cibele, as crianças. And just spending time here with Mauricio and Cibele and the kids. E é um tempo para mim assim diferente, porque eu nunca fiquei tanto tempo fora do Brasil. So it's a bit of a different time to me because I have never spent this long away from Brazil. 2 meses. 2 months. Lembrando que eu tenho uma pequena criança lá comigo ainda. Just I still have a small child with me in Brazil. 27 anos só ele tem. 27. And he's not small. Nunca ficamos tanto tempo longe. So we never spent this long apart. Mas eu creio que vale a pena estar aqui. But I believe that it's worth it being here. E realmente vim com muita saudade dos netos. And I was missing my grandchildren. E saudade também dos pais dos netos. Also missing the grandchildren's parents. Mas eu gostaria de me colocar realmente à disposição de vocês. But I want to make myself available to you. Porque a gente no ministério, na realidade a gente está no ministério o tempo todo. Because as a matter of fact we are in ministry all the time, full time. Então não há um lugar onde a gente deixa o ministério de lado. So this is it's not like we take a break from ministry. A gente pode em algum momento ter um tempo à parte. We may sometimes go through seasons that we have a break. We take time away. Mas dificilmente a gente deixa de servir. But we never stop serving. E enquanto nós cantávamos hoje pela manhã, and as we were singing this morning, o Senhor me falou de alguém aqui que está sofrendo com ataques no fígado. God spoke to me about someone in here who is suffering attacks in the liver. Está sentindo muito problema no seu fígado. A lot of problems in their liver. E eu gostaria de orar por essa pessoa se estiver aqui agora. And I would like to pray for this person if he or she is here now. Se não, depois pode procurar. Or if you prefer, you can look for me later and I can pray. Bem, eu orava por esse tempo e Deus me deu uma palavra. Well, I was praying for this time, our time together, and God gave me a word. E Ele me deu uma palavra em Hebreus capítulo 10. And the word that He gave me is in Hebrews chapter 10. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 26 e o versículo 27. So I would like to read with you verses 26 and 27. E eu vou ler na American Standard Version. I'm going to read in the American Standard Version. Então, por favor, 26 e 27. So Hebrews 10 verses 26 and 27. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remains no more a sacrifice for sins,
but a certain fearful expectation of judgment, and a fierceness of fire which shall devour the adversaries. É um texto pesado. It is a heavy text. É um texto que dá medo na gente. It even brings fear over us, Porque ele fala de uma situação sem remédio. because it talks about a situation without remedy. A que se refere o autor? So what is the author here talking about? A respeito do que ele está falando? What is he talking about? Então eu gostaria de voltar ao começo do capítulo 10. So I actually would like to go back to the beginning of chapter 10. Talvez você nem precise chegar ali porque você conhece o texto. Maybe you don't even have to go there because you already know the text. O capítulo 10 até o versículo 19, So chapter 10 until verse 19, ele está falando da obra de Cristo na cruz. it talks about the work of Christ on the cross. Ele está falando de um tipo de sacrifício que havia e de um novo tipo de sacrifício. It talks about a type of sacrifice that existed and a new type of sacrifice. Ele fala de sangue de touro, sangue de animais e sangue do cordeiro. He talks about the blood of bulls, the blood of animals, and the blood of the lamb. Ele fala como o sacrifício de Cristo foi definitivo. And he talks about how definite the sacrifice of Christ was. De tal forma que não precisava mais haver outros sacrifícios. So much so that there's no need for any other sacrifice. Que o sangue do cordeiro completou tudo aquilo que Deus queria. The blood of the lamb Ele satisfied everything that God required. não havia mais nada que Deus pudesse requerer, There was nothing else God could require, porque Cristo supriu tudo aquilo que nós precisávamos para a nossa salvação. because Christ fulfilled everything that we needed for our Então, salvation. até o versículo 18, ele está falando sobre isso. So up until verse 18, that's what he's talking about. O novo e o definitivo sacrifício. The new and definite sacrifice. É disso que ele fala. That's what he talks about. Então, quando nós chegamos no versículo 26, nós temos que ter isso em conta. So when we go to verse 26, we have to have that in mind, Porque ele fala da magnitude do sacrifício de Cristo. because it talks about the greatness, the magnitude of Christ's sacrifice, E o perigo de nós termos uma vida que não honra esse sacrifício. and the danger of us living a life that will not honor this sacrifice. E o autor de Hebreus chama isso de pecado voluntário. And the author of Hebrews refers to this as a willful sin, Pecado deliberado. a deliberate sin. Então, por causa do sacrifício que Cristo fez, So because of the sacrifice that Jesus did, viver um tipo de vida que ele não deseja, living a life that is not in accordance to his desire, o autor chama de pecado deliberado. the author of Hebrews refers to as willful, deliberate sin. Antes de falar do pecado deliberado, So before talking about deliberate sin, eu queria chamar a atenção de vocês que o capítulo 10, ele é uma plataforma. I want to draw your attention to the fact that chapter 10 is a platform. É por causa do capítulo 10 que nós temos o capítulo 11. It's because of chapter 10 that we have chapter 11. Porque são pessoas que creram Because it refers to people who believed no que aconteceu no capítulo 10. in what happened in chapter 10, Que eles viveram uma vida de heróis. then they were able to live the life of heroes. Então não dá para compreender a profundidade do capítulo 11 So we cannot comprehend the depth of chapter 11 se nós não compreendemos com clareza o sacrifício de Cristo na cruz. if we don't understand with clarity the sacrifice of Jesus on São the cross. pessoas que obtiveram uma revelação do que Cristo fez na cruz. These are people who obtain a revelation of what Jesus did on the cross. Somente por causa disso eles puderam viver essa vida de vitória diante de tanta privação e And provação. only because of that, they were able to live lives in the midst, victorious lives in the midst of trials and tribulations. Então, o capítulo 10 não é só um capítulo histórico, não somente conta uma história, So chapter 10 is not just a historical chapter. It doesn't just tell a story, mas ele fala de algo que aconteceu no céu, na terra e dentro de nós. but it talks about something that happened
in heaven, on earth, and inside of us. Uma limpeza profunda, A deep cleaning, uma profunda a transformação. deep transformation. E foi isso que eles fizeram esses homens enfrentar tanta luta, homens e mulheres que enfrentaram tanta luta, enfrentaram a morte e foram vencedores. That's what led these men and women to face trials, to even face death victoriously. E é por causa do capítulo 11 And it's because of chapter 11 que ele nos exorta no capítulo 12 a olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. that we are urged to look to the one who is the author and finisher of our faith. Então eu gostaria só de construir com vocês essa história nesses 3 capítulos. So I would just like to build with you this link, this story between these 2 chapters. Então são capítulos fantásticos. So these are fantastic chapters. E conto tudo isso para explicar por que a razão do pecado deliberado. And I'm telling you this to explain to you the reason why it's referred as the willful sin. Eu creio que deliberate nenhum sin. de nós aqui peca deliberadamente. I don't believe any of us here sins deliberately. Nenhum de nós diz assim, eu vou pecar. None of us says to themselves, I am going to sin. Sim ou não? Yes or no? Não há ninguém aqui que está se preparando para pecar segunda-feira. There's no one here who is like preparing, getting ready to sin on Monday. O pecado na nossa vida deixou de ser uma opção, Sin in our lives is no longer an option, mas se tornou um acidente. but it's become an accident. Sim ou não? Yes or no? Então o que é o pecado deliberado? So what is deliberate sin? Eu queria voltar com vocês. So I would like to go back with you Versículo 19. to verse 19. Leu 18 e 19, por favor. Reading verse 18 and 19. Now, where remission of these is, there is no more offering to sin, having therefore, brethren, boldness to enter into the holy place by the blood of Jesus. 20, por favor. Verse 20, by the way which he dedicated for us, a new and living way, through the veil, that is to say, his flesh. Tudo que aconteceu até o versículo 19 Everything that happened until verse 19 foi o que Cristo fez na cruz, was what Jesus did on the cross, que nos levou para um lugar novo que ele chama de santuário, o holy place. which led us to this specific place called the holy place. Mas não somente o lugar santo, But not only the holy place, mas um novo e vivo caminho. but a new and living way. Um lugar santo, A holy place, mas um caminho novo. but also a new and living way. Não é um lugar onde nós somente estamos, It's not only a place where we are, mas é um lugar onde vivemos. but it's a place where we live. Um novo e vivo caminho fala de um novo estilo de vida. The new and living way speaks of a new lifestyle. Isso só foi possível por causa da morte de Jesus Cristo na cruz. And this was only possible because of Jesus' death on the cross. Então a morte de Jesus Cristo não é somente alguma coisa histórica, So the death of Jesus Christ is not something historical, mas é a possibilidade de vivermos um novo estilo de vida. but is the possibility for us to live a new lifestyle. Não é somente uma porta de entrada no céu, It is not just a open door into heaven. não é alguma coisa que comprou um bilhete para mim e agora eu posso entrar no céu. It's not as if I just purchased this ticket and I can now enter heaven. Mas é a possibilidade de eu viver esse tempo aqui agora But it's the possibility of living the here and now num novo estilo de vida. in a new lifestyle. E não viver esse estilo de vida And if I don't live this lifestyle, this é que new o lifestyle, escritor chama de pecado deliberado. is what the author refers to as deliberate sin. Porque a possibilidade de viver um novo estilo de vida está à nossa disposição. Because the possibility of living this new lifestyle is right in front of us.
Do you agree? Toda possibilidade foi nos dada em Cristo Jesus. All possibility was given to us in Christ. Agora, é importante falar algo antes de entrarmos nos versos seguintes. Now, it is important to say something before we go into the following verses. Toda vida espiritual, All spiritual life, toda devoção da nossa vida, all devotion in our life ela não é particular. is not private. Assim como não há pecado particular. Just as there's no such a thing as a private sin. Todo pecado que eu cometo, Every sin I commit, porque eu sou uma pessoa espiritual. because I'm a spiritual person, O pecado é espiritual. the sin is spiritual, E a nossa relação é espiritual. and our relationship is spiritual. Então, qualquer pecado na minha vida afeta a sua vida. So any sin in my life will affect your life. Não existe pecado particular. So there's no such a thing as private sin. Quem aqui não se lembra de Acã? Do you remember Achan? Não? Acã foi um homem que, quando o povo de Deus tomou Jericó, Achan was the man that when God took Jericho, do you remember? Achan. Acã? Achan. Achan. Ok. Does it the same man? Achan. Ok. Então, Deus proibiu que se tomasse qualquer coisa daquela cidade. So God prohibited anything from being taken from that city. Tudo naquela cidade era amaldiçoado. Everything in that city was cursed. Mas o que fez Acã? Trouxe uma capa babilônica. Well, what did Achan do? He brought a cape from Babilônia. Babylon. Trouxe prata e ouro. He brought silver and gold. Agora, tudo era amaldiçoado. Now everything was cursed. A capa, a prata e o ouro era amaldiçoado. The cape, the silver, the gold, they were all Porque cursed. Deus amaldiçoou. Because God cursed them all. Então ele trouxe aquilo e escondeu na sua tenda. So he brought that and he hid that in his tent. E nesse momento o povo de Deus ia lutar contra uma outra nação. And at that time, God's people were about to fight against another nation. E o nome uma cidade, na realidade, o nome dessa cidade era Ai. And one of these cities was called Ai. E era uma cidade pequena. It was a small town, actually. O povo de Deus estava acostumado a grandes vitórias. People of God were used to winning great victories. Então, na hora de separar o exército para lutar contra aquela cidade, So when they prepared the army, separated the people to fight against that small town, Josué falou, não precisa mandar o primeiro time. Joshua said, "There's no need to send the A team. Manda o time B, o time C. Just take the B team or the C team." E eles foram. And they did. E perderam a batalha. And they lost terribly. E eles ficaram aflitos porque nunca haviam perdido uma batalha. And they were anxious because they had never lost a battle. E Josué foi para Deus para perguntar o que aconteceu. And Joshua went to God to ask what was going on. E Deus foi assim, talvez um pouco mal educado. And maybe God was a little bit impolite. Thank you. Porque diz assim, o que eu tenho a ver com a oração de vocês? Because he replied, "What do I have to do with your prayer? Porque o problema está com vocês. Because the problem is within you." E eles lançaram a sorte e descobriu a família de Acã e descobriram Acã. And they cast lots and they found out that the problem was with Achan and his family. O pecado de um homem The sin of one man trouxe derrota para um povo. brought defeat to an entire nation. Por favor, lembre-se disso. Please remember that. Não há pecado particular. There's no such a thing as a private sin.
Tudo que nós fazemos na nossa vida espiritual everything we do in our spiritual life traz consequências para o povo de Deus. will have consequences on the people of God. Da mesma forma que Jesus Cristo falou, em favor deles eu me santifico. Just as Jesus said, on their behalf I sanctify myself. As suas decisões Your decisions traz consequências para a igreja. will also have consequences on the church. Você pode não perceber, You may not notice, mas como nós somos espirituais, but since we are spiritual a people, igreja é espiritual, the church is spiritual. então os efeitos também são So espirituais. the effects are also spiritual. Em outro momento, se Deus permitir, eu entro mais um pouco nisso. If I have the chance, the opportunity, in another time, I will go into that. Mas o que eu parei aqui e disse a vocês, que toda devoção nossa a Deus interfere ou abençoa a vida dos irmãos. So as I was saying, all our devotion will either interfere or bless our brothers and sisters. Amém? Por favor, pensa nisso. Please think about this. As suas decisões trazem consequências, Your decisions have consequences, boas ou ruins. either good or bad. Pensa nisso. Think about this. E aí ele nos chama para entrarmos nesse tipo de vida, nesse novo estilo de vida. And then we are invited to enter into this new lifestyle. E no versículo 22, And in verse 22, let us draw near with a true heart in fullness of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and having our body washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope, that he waver not, for he is faithful that promised. então ele nos chama para estarmos diante de Deus com um coração puro, um coração verdadeiro. So he invites us to be in God's presence with a pure heart, with a pure conscience. Não é uma questão de ter o coração mentiroso, It's not a matter of having a heart full of lies, mas é um coração íntegro, but it's not about a heart full of lies, but it's a whole heart, um coração inteiro em favor dos irmãos. a whole in favor of my brothers and Não ter um sisters. coração dividido. It's not having a divided heart. Esse é o chamado dele. That's the calling in E ele this diz- passage. Um coração cheio de fé, And it speaks of a heart that is full of faith, com o coração lavado de uma má consciência. a heart that is sprinkled from an evil conscience. Quando a gente vem para o Senhor, So when we come to the Lord, nós ainda trazemos na nossa consciência muita coisa ruim. we still bring in our conscience a lot of bad stuff. Quantas vezes você hoje ainda traz na sua consciência coisas lá de trás? How many of you still today bring things in your conscience from way, way back? Não é que Deus não haja perdoado, It doesn't mean God has not forgiven you, mas são as nossas memórias. but these are our memories. E quando essas memórias vêm, And when these memories Nós- come, nós temos que crer no sangue de Jesus we Cristo. have to believe in the blood of Jesus. Nós temos que crer que fomos perdoados. We have to believe that we have been E é isso forgiven. que vale. And that is what matters. Não as minhas memórias, Not my memories, mas é o que Deus fala. but what God has spoken. Não deixe as suas memórias atrapalhar o seu dia a dia. Don't let your memories ruin your day. Amém? Amen. E ele fala que nós fomos lavados com água pura. And it says that we have been washed with pure water. Ou seja, você foi batizado em Cristo. And that means that you've been baptized in Christ. Você está limpo. You are clean. E quando? And when? Todo o tempo. All the time. Sempre limpo. Always clean. Porque o sangue dele Because his blood e o batismo and baptism me mantém limpo o tempo todo. keep me clean all the time. Não é que eu não peque mais, It doesn't mean I will not sin anymore, mas o pecado já não faz parte da minha vida. but sin actually is not part of my life Eu já anymore. não tenho mais prazer no I pecado, have no pleasure in sin anymore. porque o meu prazer está na lei do Senhor. Because my delight is in the law of the O meu Lord. prazer está no coração de Deus. My delight is in the heart of God. Amém?
Amen. Isso fala de uma consciência pura. So this speaks of a clean conscience. Isso fala de um coração íntegro. Speaks of a whole heart. Isso fala de um batismo que é válido todos os dias da nossa And it vida. speaks of a baptism that is valid every single day of our lives. Agora, leia comigo o versículo 24. Now let's read verse 24. Tudo que nós falamos do capítulo 10 Everything we've spoken since the beginning of chapter 10 desemboca, chega nesse ponto. ends up in this point. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida espiritual Because everything we do in our spiritual life abençoa os irmãos. blesses our brothers and sisters. Um dia, lá no nosso boletim da congregação de Jundiaí, One day in our bulletin in my home church in Jundiaí, eu vi uma frase. I read this sentence, Ele dizia que duas coisas que é impossível de fazer sozinho. and it said two things are impossible to do on your own. Primeiro, casar. First one, to get married. Porque há pessoas que está decepcionado com o casamento. You know, some people are just disappointed with marriage, Então, resolve casar so sozinho. they decide to marry on their own, marry themselves. É um absurdo. It's an absurd. É ridículo. It's ridiculous. Mas há outra coisa também que é impossível fazer sozinho. But the other thing that is impossible to do on your own É ser cristão. is to be a Christian. É impossível. It's impossible. Porque quando fomos batizados, Because when we were baptized, nós somos mergulhados no corpo de Cristo. we were plunged into the body of Christ. Deixa eu me contar algo para vocês. Let me tell you something. Quando minha esposa faleceu, When my wife passed away, o meu desejo foi de me isolar. my desire was to isolate myself, Estar sozinho. just to be on my own. E eu tenho uma cunhada, tia de Cibele, I have a sister-in-law, Sibeli's aunt, que ela tem um sítio muito bonito, and she has this beautiful farm. uma casa linda, It's a beautiful house, e duas casas que estavam vazias. and two empty houses that are part of it. E ela disse: Jamê, vem para cá, And she said to me, Jamé, come. eu vou cuidar de você. I'm going to look after you. E você vem para cá escrever seus livros. And you come and you write your books. Eu gosto de escrever. I like writing. E foi uma tentação muito grande. And it was a huge temptation. E eu me preparei para ir, And I got ready to go, mas eu comecei a pensar: but I began to think, se eu for para lá, if I go there, eu morro. I die. Não é que eu tenha medo de morrer, It's not that I'm afraid of death, mas existe um momento certo de morrer. but there is a time to die for all of us. E se eu fosse para lá, And if I went there, a tristeza ia me consumir. sadness would consume me. E eu decidi não me isolar. So I decided not to isolate myself. E eu decidi me envolver na vida da igreja. I decided to get involved in the life of the church. Nunca preguei e nunca viajei como nesses últimos tempos. I have never preached and traveled as much as I have done in these last few E months. eu digo que hoje estou no modo egoísmo. Today I say that I'm on selfish mode. Eu estou aqui I am here não por causa de vocês, not because of you, mas por minha causa. but because of me. Porque de vocês eu recebo vida. Because from you I receive life. Se eu me isolar de vocês, eu morro. If I isolate from you, I die. Assim é a igreja para mim. And that is what church is for me. Não existe vida cristã There's no Christian life sem a igreja. without the church. Não se esqueça disso. Don't forget about that. Longe da igreja você morre. Outside, away from the church, you die. O sangue de Jesus precisa de condutos The blood of Jesus needs conduits, que se chamam artérias e veias, and they're called arteries and veins, que está no corpo. and it's in the body. E se você se afasta, And if you walk away, o sangue não lhe alcança. the blood will not reach you. Não é isso que João fala? Isn't it what John says?
Se andarmos na luz, if we walk in the light, como na luz Ele está, just as He is in the light, temos comunhão uns com os outros. we have fellowship with one another. E o sangue de Jesus nos purifica de todo And pecado. the blood of Jesus cleanses us from all sin. Como pode o sangue de Jesus me purificar de todo pecado se eu me aparto? How can the blood of Jesus cleanse me from all sin if I walk away from the church? Vocês me compreendem? Do you understand me? Eu não estou pedindo que vocês concordem comigo. I'm not asking you to agree with me, Eu estou perguntando se você está compreendendo o que eu estou falando. but I'm asking if you understand what I'm saying. São duas coisas distintas: me compreender These are e concordar. two different things, to understand and to agree. Jesus Cristo morreu Jesus Christ died para juntar os seus filhos to bring His children num só corpo. in one body. Você está entendendo o que é que ele chama de pecado voluntário? So do you understand what the author refers to as voluntary sin? E que ele diz que não há possibilidade de limpeza? And when he says in that passage there is no possibility of Porque cleansing quando a that, gente se afasta, a gente corta a possibilidade de limpeza. because when we walk away, we cut the possibility of being cleaned. A igreja que você frequenta pode não ser a igreja dos seus sonhos. The church you go to might not be the church of your dreams. E talvez você não seja o crente dos sonhos da igreja. And maybe you are not the Christian the church dreams of. Então, nós nos suportamos mutuamente. So we endure one another. Um dia eu estava muito chateado com a igreja. One day I was really fed up with the church, E eu estava orando a Deus, and I was praying to God, falando mal da igreja para Ele. talking bad about the church to Him. E eu dizia: Deus, a gente é tão diferente, tão estranha. And I was saying, God, we're all so different. We're all so weird. E eu dizia: eu me sinto, eu estava muito amargo. So I had a lot of bitterness actually. Eu dizia assim: eu me sinto como na Arca de Noé. I feel like I'm in Noah's Ark. Bicho de tudo quanto é jeito, All these cheiro. kind of animals, the different smells. Tudo estranho. That's so strange. E Deus me perguntou: você quer sair? And God asked me, do you want to step outside? O que que tem lá fora? What's out there? Morte. Death. E Deus me falou: o povo não é estranho, And God spoke to me, the people are not strange. é você que é estranho. You are the strange one. E eu levantei da oração. So I stood up from praying. Não falei em nome de Jesus, não I falei didn't say amém. in Jesus' name or amen or anything. I just walked away. Por favor, versículo 26. Verse 26. Aqui ele vai falar de três coisas. So in here, the author will talk about three things. Ele diz, aqui 24. Sorry, verse 24. Let us consider one another. Considerar um ao outro. Consider one another. O que que você entende por considerar? What do you understand by consider? Você abre para mim? O que que você entende de considerar? What do you understand about to consider? Please. To think about, to consider is to think about, to care. Be attention to one to another. Sim. Não pensar superficialmente. Not to think superficially only, Mas olhar para alguém com atenção. but
look at someone with attention. E ele diz que olhar para a pessoa para provocar. And it says to look to one another, to provoke. A palavra provocar aqui é uma palavra muito forte, The word provoke here is a very strong word. que chega a ser irritar. It even refers to irritate, Como às vezes as crianças fazem conosco. as children do to us sometimes. É isso que ele está falando. And that's what the author says here. Provoque a seu irmão. Provoke your brothers and sisters. Chega a irritar seu irmão. Irritate them. Você fala, peraí, Jambe, isso não é cristão. And you say, oh, hold on, this is not Christian. Sim, Yes, it is. porque nós precisamos provocar os irmãos a 3 coisas. Because we actually need to provoke our brothers and sisters to 3 things. Primeira delas, The first one, ao amor. to love. Porque não é toda segunda-feira de manhã que a gente ama. It's not every Monday morning that we feel like loving. Tem momentos que o nosso amor, ele vai embaixo como um senoide, né? That our moments that our love just goes down Sim a ou não? level. Tem hora que eu estou Isn't it cheio de true? paixão. Sometimes I'm filled with passion, Tem hora que eu tenho vontade de me afastar. and sometimes I feel just like walking away from everyone. Então não é esse tipo de amor que o senhor está falando. It's not this kind of love the author is talking about, Ele está falando do amor dele, but it's talking about his love que não muda that com a doesn't temperatura, change with the temperature, não muda com a circunstância. doesn't change with the circumstances. E ele fala que nós devemos nos provocar um ao outro ao amor. And we're told to provoke one another to love. Amor é uma coisa, Love is a thing, sentimento é outra coisa. feeling is something completely A different. melhor definição de amor The best definition of love é o que está em João is 3,16. what we find in John 3:16. Ele amou a tal ponto He loved to a certain degree, to such a degree que deu. that he gave. Amor é dar. To love is to give. Amor é servir. To love is to serve. Amor é cuidar. To love is to care Amor é for. deixar de pensar em mim para pensar no To outro. love is to stop thinking about myself and start thinking about the other. Não tem nada com It sentimento. has nothing to do with feeling, Tem a ver com dever, but it has everything to do with duty, responsabilidade. responsibility. Aquele que ama tem responsabilidade. The one who loves has the responsibility. Quando você na segunda-feira amanhece com dor de cabeça, o tempo frio, chuvoso, nesse dia de manhã você fala assim: hoje eu não vou trabalhar. When you wake up in the on Monday morning and you have a headache, it's raining out there, and you say to yourself, "Today I'm not going to go into work." Não. Não importa o que você sente. It doesn't matter what you feel. Você levanta e vai trabalhar por uma coisa chamada You responsabilidade. get up and go to work because there's something here called responsibility. O amor me faz me responsabilizar pelas So pessoas. this love makes me responsible for other people. E isso cansa. And it's tiring, Sim ou não? Isso doesn't cansa. it? É por isso que eu preciso provocar o irmão. That's why I need to provoke my brothers and sisters. Não se canse de fazer o bem. Don't get tired of doing good. Não se canse de dar. Don't get tired of giving. Não se canse de renunciar. Do not get tired of letting go. Não podemos desistir. We cannot give up. Amém? Você precisa ser provocado? Do you need to be provoked? Então, faça isso com outro. So do that with someone else. Porque o que você quer que façam com você, amém. Estamos cumprindo o nosso So ministério. we are fulfilling your ministry. Yeah. E por que isso? Why this? Por causa do que Cristo fez na cruz. Because of what Jesus did on the cross. Não fazer isso é pecado deliberado. Not doing this is to sin deliberately. A segunda coisa, The second point, provocar os irmãos to
a boas to obras. provoke our brothers and sisters to good works. Boas obras não salvam, Good works don't save, mas nós fomos salvos para boas obras. but we were saved to do good works. As boas obras não me levam para o céu, Good works will not take me to heaven, mas a falta de boas obras me tira do céu. but the lack of good works stop me from going to heaven. Porque eu fui criado para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão. Because I was created to walk in the good works that God prepared for me beforehand. Então eu preciso que pessoas estejam sempre me provocando. Jamê, você está cuidando de pessoas? So I always need people to come to me and provoke. Jameh, are you looking after people? Você está cuidando dos pobres? Are you looking after the poor? Você está visitando os doentes? Are you visiting the sick? Você está servindo aos carentes? Are you serving those in need? Eu preciso que pessoas façam isso comigo. I need people to do that to me Porque naturalmente eu sou preguiçoso. because naturally I'm lazy. Eu sou tão preguiçoso And I am so lazy porque eu estou esperando o céu chegar because I am waiting heaven to come para fazer nada. in order to do nothing. Alguém pensa como eu? Não. Does anybody think like me? O céu não é lugar de preguiçoso. So the heaven is not a place for lazy people, O céu é um lugar de descanso para trabalhador. but heaven is a place of rest for the workers. Então, provocar ao amor, So to provoke, to love, as boas to obras good works, e, por fim, and finally, versículo 25. verse 25, not forsaking our own assembling together. Aí está. There it is. Provocar os irmãos a não deixar de congregar. To provoke our brothers and sisters to not stop getting together. Agora, congregar aqui não está falando de ir numa reunião. Assembling here does not refer to going to a meeting. A palavra congregar significa pertencer a um rebanho. Assembling speaks of belonging to a fold. Eu tenho que ter uma família I have to have a family que cuida de mim, that looks after me, que me disciplina, that disciplines me, que me corrige, that corrects me, que me diz esse caminho não está correto. that tells me this is not the E é way esse to go. caminho que é o certo. And that is the right way to go. Deus não nos criou para andarmos solitários. God did not create us to walk Deus me alone. pôs no lugar onde eu presto contas. God put me in a place where I am accountable. Porque quando eu presto contas, eu sou corrigido. Because when I am accountable, I can be corrected. Amém? Você presta contas? Are you accountable? Eu não estou falando, não estou perguntando se você gosta de prestar contas. I'm not asking if you like to be accountable, Mas você precisa prestar contas. but we all need to be accountable. Cada viagem que eu faço, Every trip I go on, eu volto para o meu lugar I go back to my hometown e falo aos meus companheiros como foi a viagem, and I tell my brothers and sisters how the trip went, o que eu falei, what I shared, e pergunto se o que eu fiz foi bem. and I ask them if I did right. E what I cada did vez was que eu right. viajo com outro pastor, And every time I travel with another pastor, na volta eu pergunto o que você achou daquilo que eu fiz. on the way back I ask him, what did you think of what I did? Porque eu preciso prestar contas. Because I need to be accountable. Você acha que você precisa prestar contas também? Não. Do you also think you need to be accountable? Deixa eu lhe dar um exemplo. Let me give you an example. João 17. John 17. O que é João 17? What is John 17? É prestação de contas. It's accountability all over. Ele diz, eu guardei, eu Jesus says, intercedi, I interceded, eu manifestei o teu I nome, manifested your eu name, guardei aquele que o Senhor me deu, I kept those Eu you não gave perdi me, nenhum. I didn't lose any, eu não perdi nenhum daquele que o Senhor me deu. I didn't lose any of those João that you gave me. 17 é o final de uma carreira. John 17 is the end of this career, E Jesus então presta contas ao Pai do que ele fez na and terra. Jesus is being accountable to the Father of what he's done on earth. Então, meu amado, se Jesus prestou contas, So my quanto beloved, mais eu preciso prestar if contas. Jesus was accountable,
I also need to be Agora, accountable. isso é totalmente contra o espírito de independência que está no coração do homem. Now this goes completely against the spirit of independence that is in the heart of man. Mas não é o nosso caso, But it's not our case, porque nós somos servos de Deus. because we are Nós servants somos of God. discípulos de Cristo. We are disciples of E nós Christ. fazemos parte do corpo de And Cristo. we are part of the body of Christ. Por isso nós prestamos conta. And that's why we are accountable. Eu estou falando de congregar. And I'm talking about assembling. Eu não estou falando de participar de uma reunião. I'm not talking of participating in a meeting. Eu estou falando de ser parte de uma But I'm família. talking about belonging to a family. Eu tenho um lugar para onde voltar. I have a place to go back to. Eu tenho pessoas que se preocupam comigo. I have people who worry about me. Tem um irmão nosso muito querido, lá em Jundiaí, Paulo Almeida, There's a brother in church, a beloved brother, a great friend of mine, que sempre ele me manda um recado no WhatsApp. and he always sends me a message on WhatsApp Jamê, onde você está agora? saying, Jameh, what are you now? Você precisa de alguma oração? Is there anything you want me to pray for you? Isso é muito bom. And this is really, really good. Há um grupo de senhoras, There's a group of ladies. é verdade que está diminuindo cada vez mais, Of course, the group is becoming smaller and smaller porque elas estão subindo. because they're going up. Mas é um grupo de mulheres que ora por mim e jejua por mim toda semana. It's a group of old ladies that pray for me and fast for me every week Porque eu preciso. because I need it. Então, de que ele está falando aqui? So what is the author here talking about? Ele está falando que nós temos que nos provocar um ao He outro. says that we have to provoke each other Ao amor, to love, às boas to obras good works, e a congregar, and to getting together, a ser and parte, to belonging to one another. Amém? Não fazer isso Not doing this é pecar is to deliberadamente. sin deliberately. É sério? It's serious. É muito sério. It's very serious. Que Deus nos ajude May God help us a viver sob o poder da cruz, to live under the power of the cross, a viver no poder daquilo que Cristo fez. to live in the power of what Jesus has done, Porque é isso, amados, because that is what que é viver um novo e vivo caminho. living the new and living way is all about. Um novo estilo de A vida new lifestyle que foi proporcionado para nós that was enabled, that was given to us a partir da cruz, from the cross, a partir da morte dele. from the death of Ele Christ. pagou um alto He preço paid a high price para que nós pudéssemos ter a vida que Ele está propondo para nós. so that we could have the life that He is proposing to us. Não foi de graça, It wasn't free. custou um preço. It costed something. E Ele cost espera something. que nós vivemos assim. And He expects us to live this way. Amém? Que tal se a gente orasse agora? What if we prayed right now? Eu gostaria, se for possível, que você curvasse a sua cabeça e mais que a cabeça curvar o coração. I would invite you, if possible, to bow your heads and mainly to bow your hearts E respondesse ao Senhor, o que é que você ouviu hoje de manhã? and answer to the Lord, what is it that you heard this morning? Amém. Então cada um pode orar, por So favor. you can pray yourselves.